Mais uma vez, a ideia da aula é sempre sintetizar do tema da discussão na sessão clínica. E aí, então, vou falar do tratamento endovascular de aneurisma tórico-abdominal de aorta. Eu me baseei em duas revisões principais e incluí alguns outros detalhes, tá bom? Essa primeira revisão é um manuscrito que ainda não foi publicado desse ano, né? Do jornal de cardiotorácica, de anestesia cardiotorácica e vascular. É uma pré-edição, né? Então, falar a classificação da aneurisma de aorta, lembrar que a classificação de Stanford é de dissecante, a de Crawford é de aneurisma, né? E aí tem toda essa classificação que vai do 1 ao 5, com essas configurações, né? No caso da nossa, era um aneurisma que vinha desde o começo da aorta, mas que dissecava a partir da subclávia. E aí, comparando a cirurgia aberta à endovascular, a mortalidade é muito variável de serviço para serviço, variando de 4% a 40% na cirurgia aberta, né? E as causas de mortalidade são associadas a fatores como a invasão da cavidade torácica abdominal, então a cirurgia com grande exposição, grande deslocamento de líquidos, né? Estresse associado ao acompanhamento aórtico, acompanhamento, então você tem a questão da lesão de reperfusão, isquemia reperfusão, né? Então tudo isso aumenta a mortalidade desse tipo de procedimento. E os riscos potenciais não abertos, a isquemia medular, disfunção renal, insuficiência respiratória, né? Infarto agudo do miocárdio, coagulopatia, por todos esses motivos, né? Na endovascular, a mortalidade é bem diferente, principalmente a mortalidade precoce nos primeiros 30 dias. O que se tem que comprovar mais enfaticamente, de maneira mais matemática e objetiva, é a mortalidade tardia. Outro detalhe também que confunde muito essa comparação de benefício de mortalidade é porque acaba-se indicando a endovascular para pacientes que têm menor condição cardiovascular. Isso pode, porventura, alterar os resultados nas comparações. E os riscos potenciais são infarto agudo do miocárdio, insuficiência renal, hemodiálise, insuficiência respiratória e isquemia medular. São esses os riscos potenciais. E aí, ele cita, essa revisão cita alguns autores que comparam a endovascular e a aberta, né? É difícil a comparação por todos esses motivos que eu já falei, né? As condições do paciente são difíceis de ser igualadas nos dois procedimentos, é difícil você randomizar, fazer um trabalho randomizado nas mesmas condições. Então ele fala o quê? Que a mortalidade, mesmo aqui nesse primeiro trabalho de 2008, que a mortalidade mesmo 30 dias foram semelhantes. E, só que ele fala no detalhe, que os pacientes da endovascular tendiam a ser mais velhos e com maior quantidade de comorbidades. Isso pode ser um fator de confusão. Esse outro, de 2016, fala que não houve diferenças, apenas diferenças nas complicações respiratórias em 30 dias. Isso é o que a gente tem de dado da literatura, mas os cirurgiões, eles são muito, os que fazem endovascular, eles são muito animados com os resultados dos tratamentos endovasculares, certo? As vantagens, então, do endovascular é a diminuição do deslocamento de fluidos, a ausência de campeamento de aorta, né? E menor incisão, obviamente. Existem aneurismas que são tratados apenas por punção, realmente são completamente percutantes. A grande maioria deles, existe uma dissecção retroperitoneal da artéria para funcionar femoral ou ilíaca, certo? Mas mesmo assim a incisão é incrivelmente inferior. Porém, o risco, mesmo na endovascular, é maior do que 5%. Então, trata-se também de cirurgia de alto risco cardiovascular. E é por isso que, se você botar naquelas calculadoras de avaliação de risco pré-operatório, elas ainda se encontram no mesmo patamar, o tratamento endovascular e o aberto. Se você procurar na literatura, todos estão no mesmo patamar, o endovascular aberto. Talvez porque precise de um melhor esclarecimento dos resultados comparativos da aberta e da endovascular. E o que esse autor traz é uma revisão de 2013, né? Por uma coisa que tem mudado tanto, não que seja antigo, mas de 2013 para cá já mudou muita coisa. Até o presente momento não há ferramentas de estratificação específica disponíveis para estratificar o risco do paciente que vai ser submetido a um procedimento endovascular. Então, o pré-operatório vai ser resumido nisso. Não existe estratificação cardiovascular.
uma otimização cardiopulmonar e um manejo farmacológico adequado. Agora, é interessante em relação à estratificação que, mais uma vez, essa revisão cita vários trabalhos, e um deles fala o seguinte, que a incidência de infarto agudo do miocárdio em pacientes que tiveram teste de estresse positivo e negativo foi bem semelhante. Né? Então, assim, fazer ou não fazer o teste de estresse. Né? Aí, o que eu achei mais interessante, que às vezes a gente não valoriza, a gente valoriza muito a questão do teste dinâmico, e que isso realmente dá mais uma noção da realidade para a gente, é que ele trouxe que tinham alguns fatores que aumentavam o risco de arritmia ventricular. E eles eram aumento da área do átrio esquerdo. Se o paciente tem aumento da área do átrio esquerdo, provavelmente ele já está submetido a um estresse maior no átrio, ou por uma hipertrofia ventricular, ou por uma estenose mitral, o que seja. Isso, por si só, já predispõe, e no caso da terapia endovascular, também predispõe ao aumento do índice de arritmia. Assim como pacientes com baixa fração de ejeção, com aumento de massa de ejeção, são fatores de risco para arritmia ventricular. Esse outro autor, em 2014, ele bolou um manejo do paciente para tratamento endovascular de aneurisma abdominal da seguinte forma. Eles já começavam com eletroecocardiograma e só aprofundavam a avaliação cardiovascular se houvesse alguma alteração nesses exames iniciais, se houvesse algum sintoma cardiopulmonar ou se houvesse múltiplos fatores de risco, se eu não me engano, maior do que 2 naqueles usos no índice de risco de Lee, certo? Então, não existe regra, esse poderia ser uma maneira de você avaliar os pacientes no pré-operatório, né? Então, eco com eletrocardiograma e contextualizar a condição do paciente. Esse guideline do Circulation, ele fala que você vai fazer testes adicionais se você tiver sintomas de isquemia, que entram mais ou menos na avaliação para outro tipo de cirurgia, e se houver doença arterial instável ou importante, ele fala que deve-se fazer a revascularização no pré-operatório ou na mesma cirurgia. Certo? Então, classe 1. Como classe 2, ele fala que a estratificação com exames em pacientes que têm alguma alteração pode ser feita, mas é muito vago, não é nada matemático. Né? Antipertensivos, a gente acabou não discutindo isso, manter ou não manter. O que a maioria dos autores trazem é que você deveria suspender, e a gente nunca suspende na maioria dos procedimentos, mas esse você deveria suspender já pensando numa proteção medular, já pensando numa hipotensão refratária, certo? Porém, obviamente, principalmente no caso da sessão que se tratava de um aneurisma dissecado, né, o beta-bloqueador talvez tivesse benefício. Né? Lembrar que no contexto de cirurgia não cardíaca tem a questão do AVC, mas é para contextualizar com o paciente. Né? E a ideia é continuar ou iniciar esse autodefende, e se tiver, principalmente se o paciente tiver mais de 2 fatores de risco de Lee. Certo? As estatinas. Estamos na fase da moda da estatina em relação ao perioperatório. Não estou falando que está errado, mas tem muitos trabalhos mostrando aí o efeito anti-inflamatório, de estabilização de placa da estatina. Só que a maioria dos trabalhos são doses bem altas, de estatinas bem potentes. Né? Então, ainda tem algumas controvérsias, mas é fato que reduz a resposta inflamatória. Técnica anestésica, foi bem discutido. No caso da cirurgia tóraco-abdominal, do nível tóraco-abdominal, é mais claro, né? Mas o tempo cirúrgico, a imobilidade do paciente, distúrbios hidroeletrolíticos, a perda sanguínea potencial e a necessidade de um acesso braquial ou axilar para a manipulação de catéteres e cordas, por si só isso aqui já é um indicativo de fazer uma anestesia geral. Mas aquele guideline do Circulation fala que você tem que adequar ao paciente. Desvantagem da anestesia geral. A duração não é um problema na anestesia geral. Pacientes que vão necessitar de um acesso retroperitoneal. Poderia até fazer com neuroeixo, mas com sedação o acesso retroperitoneal fica mais difícil. Né? A possibilidade de você monitorizar com ecocardiografia, né? Potencial evocado, que trata-se de agulhas que você vai ter que botar em várias partes do corpo do paciente. Né? A manipulação hemodinâmica se torna mais tranquila na anestesia geral, mobilidade, necessidade de acesso central e a coronação da artéria axilar. Bom,
falamos de tudo isso. E a monitorização, né? O que é importante da monitorização que esse autor nos traz? Pressão arterial invasiva, se possível, com avaliação de débito cardíaco pelo contorno da onda. Né? Lembrar que a artéria subclávia, não só quando ela é acometida pela doença, pelo aneurisma, mas pela necessidade de canulação da axilar subclávia, você não deveria puncionar a artéria radial do lado esquerdo, porque você pode perder esse dado hemodinâmico. Alguns autores falam até que botar um oxímetro secundário no meio superior esquerdo para ver que se essa manipulação da axilar e subclávia poderia trazer alguma alteração da perfusão. Não vejo grande necessidade disso. Temperatura, acesso central tanto para drogas vasoativas como monitorização da pressão venosa. Ecocardiograma transesofágico, se pessoa disponível. Se for para avaliar só a hemodinâmica, muitas vezes o anestesista é habilitado, mas para avaliar vazamentos para estente, precisa de uma pessoa bem habilitada, certo? Acesso calibroso, essa revisão traz vários trabalhos que a perda de sangue foi de 300 a 700, e no procedimento endovascular isso é muito difícil de a gente avaliar, porque sangra para os campos, e a gente acaba não vendo esse sangramento, né? Fazer a reserva de hemoderivados, diurese e gasometrias seriadas, né? No caso aqui do nosso pacientinho, o precepto você tinha pelo menos a saturação venosa central já contínua. O Circulation de 2010 ele traz esses detalhes, né? Em relação à monitorização classe 2, a ecocardiografia, tanto para a monitorização, posicionamento do enxerto, né, do estente, e para avaliação de vazamento, né? Então, traz bastante benefício se você tiver uma pessoa habilitada a utilizá-lo. A questão do potencial evocado, você vai ter que individualizar. Para quem não conhece, é uma técnica que demanda tempo, vem uma pessoa só para isso, então perde isso ali meia hora, 40 minutos para a colocação dos eletrodos, certo? Então, uma cirurgia de urgência muitas vezes não é viável, né? Você ter um protocolo de transfusão e a drenagem clórica são também indicadas, a gente vai discutir um pouco mais isso, tá bom? Então, em relação à proteção medular, a gente tem algumas coisas para se falar antes de entrar na parte objetiva. É que muitas vezes, quando a gente vai falar de aneurisma, tratamento aberto, a gente fica muito preocupado quando tem um clampeamento acima de T9, né? Porque a Dankiewicz sai na maioria das vezes, de T9 a T12, né? E isso traz muito receio ao anestesista e ao cirurgião, uma possibilidade de paraplegia pós-operatória. Só que o que acontece? O dilema não é só na Dankiewicz, certo? Está em todos os ramos torácicos e lombares que vão irrigar a medula, além, da parte que é a subclávia, que eu tinha falado, aqui sai vertebral, aqui sai mamária, a mamária, por irrigação colateral, pode irrigar a medula, aqui sai o tronco tiro cervical, e aqui atrás o coxo vertebral, certo? Então, tudo isso é irrigação colateral para a medula. Então, a gente tem a questão aqui da subclávia, dando todos esses ramos, né? Tem todas as torácicas, todas as lombares, sendo a Dankiewicz realmente a mais calibrosa. Além disso, tem também a artéria ilíaca, que também lança colaterais. Então, na aberta, existe aquela questão do nível mais fixo ali, em torno ali perto da Dankiewicz, né? Mas na endovascular, o que se percebe da literatura é que existe mais uma somação de fatores. Ou seja, se o paciente fez um aneurisma abdominal, pré-operatório, uma outra cirurgia, e vai abordar um aneurisma torácico, esse paciente tem um alto risco de lesão medular. Se o paciente já tem doenças nas ilíacas, se tem alguma alteração na subclávia, e essa somação de fatores é que é avaliado num risco de isquemia medular e sofrimento medular possível para a paraplegia. Tá bom? Então, a rede de colaterais para a medula é muito grande. E a somação desses cortes dessas colaterais é que é importante numa avaliação de isquemia medular. Então, a paraplegia, esse autor traz de 4 a 5%, eu acho bem alto, né? Associado à extensão da cobertura, foi o que eu falei. Olha o que ele traz aqui, ó. A menor cobertura da aorta, ou seja, o estente que cobriu menos a aorta,
que com repercussão isquêmica foi 27 centímetros. Tem autores, vocês vão ver mais na frente, que acima de 20 centímetros fala até que tem que treinar o líquido. A ausência de isquemia quando os pacientes tinham menos do que 54% da aorta coberta, ou seja, de todo o comprimento da aorta, se cobrisse menos do que 54%, não tinha isquemia. Certo? Então, é muita questão somatória, mais do que botar um stent pequeno ali, de T8 a L1, por exemplo. Certo? Os alvos hemodinâmicos na proteção medular é manter pressão acima do basal e alguns autores estão de 80 a 100. E está associado também ao tempo cirúrgico. Bom, então os fatores de risco para acometimento de isquemia medular, né? Cirurgia de emergência, dissecção, doença extensiva, que eu já falei bastante, ruptura da aorta, idade do paciente, é bem relatado que a idade do paciente está bem associada à isquemia medular. Cirurgia aórtica abdominal anterior, ou seja, se já cobriu uma parte da aórtica, perdeu colaterais no abdômen. Exclusão da artéria hipogástrica, mais uma vez que também lança colateral. E história de disfunção renal, são todos fatores associados à isquemia medular e consequente lesão neurológica. Né? Então, até ele fala aqui, esse outro autor, pode falar. Esse outro autor aqui, dessa revisão de 2013, ele fala que os fatores de risco de isquemia medular estão comprometimento de colaterais e ligas, como eu já falei anteriormente, comprometimento de intercortinais maior do que 20 centímetros, exclusão de T8 L2, que aqui compreende a maior parte de onde sai a neuroquivites. Hipotensão perioperatória, também foi bem falado isso aqui na discussão, aterosclerose grave da aorta e insuficiência renal. Então, são todos fatores de risco para a isquemia medular. Bom, então, como é que eu vou tentar proteger essa medula? Né? Então, você vai ter um alvo de pressão de core, claro. O que acontece? Avaliei o paciente, discutir com o cirurgião, o paciente tem muito risco de lesão medular, eu vou discutir com o cirurgião a necessidade ou não de drenagem do core. A doutora Sara até trouxe aqui um dado que no congresso último que teve aqui de vascular em Londres, não havia benefício. Evidência de benefício. Mas, o que é que eu tiro dessa conclusão? É que a gente tem que pesar ainda mais. Não que nunca vai drenar, mas que a gente vai selecionar ainda mais os pacientes que a gente vai drenar o líquido. Né? O paciente que já tem uma aorta abdominal toda ocluída, que tem alguma doença de subclave, e você vai botar um stent toda a extensão da torácica, então talvez seja vale a pena você drenar o líquido. Então, o alvo de pressão icônica de 10 a 15, fala-se que na cirurgia aberta, na hora do campeamento você tem que manter menor do que 6, né? Mas você vai tirar um máximo de 10 a 15 ml por litro por hora. E o ideal é guiar essa drenagem, se possível, para o potencial evocado. Drenagens maiores do que essas metas podem murchar o cérebro e fazer hemorragia intracraniana. Né? E a ideia é sempre preservar colaterais, como eu já falei. Então, a proteção medular, nesse outro traz otimizar DO2, ele fala até de um alvo de HB um pouco mais alto, de 10, né? Mas esses pacientes, a maioria, já tem doença coronariana, então o alvo já por si só um pouquinho mais alto. Aumentar a pressão de perfusão medular, manter PM maior do que 80, alguns trabalhos trazem de 90 a 100, manter pressão de core menor do que 10, PVC menor do que 10, e ele fala até de uma proteção farmacológica. Nunca vi na prática se fazer isso, de se usar infusão contínua de naloxone e papaverina e TTK para fazer vasodilatação. Nunca vi, mas eu não poderia deixar de citar, já que traz na revisão. Então, foi falado, potencial evocado, vou autorizar com potencial evocado. Mas e a partir daí? Eu tenho uma alteração do potencial evocado. Um aumento de latência ou diminuição de amplitude. O que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com isso. Vou trabalhar com a hemodinâmica, basicamente. Vou levar a minha pressão arterial, diminuir PVC. E se eu tiver com dreno de líquido, drenar o líquido. Então, aqui só mais uma vez, as indicações, como é um trabalho um pouquinho mais antigo, né, ele ainda traz umas coisas mais matemáticas. Mas se você pegar qualquer trabalho mais recente, eles são muito mais nebulosos na indicação da drenagem de core. Você tem que pesar muito mais, certo? Mas aqui ele cita de T9 a T12, cobertura maior do que 20 centímetros, comprometimento de colaterais, sintomas de isquemia medular pré-operatória e aneurisma extenso. Por mais que ele traga esses dados, entre aspas, matemáticos, mas você vê que todos seguem a mesma linha, né, de fatores de risco. E aí esse até o total pequeno aqui, ele traz um organograma para drenar o não líquido, né? Se o paciente se não tem fatores de risco para isquemia medular, você vai considerar não fazer a drenagem de core. Eu vou ler para vocês. Paciente com alto risco de
de isquemia medular. Aí você vai, o paciente tem contraindicação à drenagem, tem alguma alteração de coagulação, alguma coisa, vai considerar não fazer a drenagem. Então, se o paciente tem alto risco e não tem contraindicação à drenagem de cólica, você vai colocar o dreno de cólica e os alvos que eu já citei anteriormente. Bom, e a proteção renal? A proteção renal é outro fator bastante nebuloso, digamos assim, porque não tem nada que seja classe 1 que proteja o rim. Então, mas o que é que se fala? Né? De expansão volêmica, bicarbonato, até traz, tem um autor depois mostrar, ele traz um esquema de bicarbonato de sódio, minimizar o uso de contraste, que é óbvio que o cirurgião tenta minimizar, mas nem sempre é possível, utilizar contraste não iônico e evitar hipotensão, que foi tudo que foi discutido durante a sessão. Então, proteção renal, que a doutora Sara falou muito, né? Manter o débito cardíaco, manter a perfusão renal, além de manter pressão arterial média, volume normais, contraste não iônico isosmolar. Ele fala até de uma relação volume de contraste criticado de maior do que 3,7. Né? Nunca vi nenhum vascular perguntando isso para poder usar, até porque se tem que usar, ele vai ter que usar o volume necessário. Alguns falam de usar para localizar exatamente onde vai ser colocado o stent e evitar fazendo infusões repetitivas de contraste, usar ultrassom, que aí você consegue ver o ponto de início do aneurisma. Evitar agentes nefrotóxicos. Bicarbonato, ele sugere essa rotina aqui, 3 ml por quilo de bicarbonato isotônico antes da cirurgia, manter essa infusão até 6 horas após o procedimento. E a acetilcisteína, que é controverso também, bastante controverso. Bom, a lesão de isquemia reperfusão na endovascular é incrivelmente menor, né? Porque você não tem um campeamento, mas vale lembrar que a quantidade de cordas e introdutores que ele coloca nas artérias do paciente podem levar à diminuição da perfusão do membro, quer seja inferior ou do membro superior esquerdo. No intraoperatório, em relação à colocação do stent, o momento de colocação do stent é um momento talvez mais crítico, assim, do ponto de vista de atenção para o cirurgião, né? Você vai trabalhar com a hemodinâmica, vai diminuir a frequência cardíaca, débito cardíaco e PAM, para diminuir o risco daquele stent deslocar e sair do espaço adequado, né, do local adequado. E aí tem várias possibilidades. No caso aqui, a gente usou foi nitroglicerina ou foi nitroprusiato, doutor? Nitroprusiato, né, pode usar. Beta-bloqueador, adenosina são possibilidades. Outra possibilidade são agentes anestésicos, mas aí você vai mexer muito com a hemodinâmica, então cuidado, além de mexer também com taxa de supressão, né? A possibilidade também de passagem do marca-passo transvenoso, que você vai colocar frequências bastante altas, vai simular quase que uma fibrilação ventricular com a diminuição da pressão sistólica, dando condições para o cirurgião colocar o stent, e existem trabalhos até que trazem a oclusão da veia cava inferior. Pós-operatório. Bom, manter sempre a perfusão medular é uma preocupação, até que a doutora falou que foi um sucesso, né, no pós-operatório imediato, foi o paciente ter acordado sem nenhum déficit. Isso persiste no pós-operatório, né? O alvo vai depender, além de ter esse alvo estático aqui de 90 milímetros de mercúrio, outra coisa que você vai conversar com o cirurgião e com o intensivista é a percentagem da aorta coberta. Se tiver uma percentagem muito grande, o ideal é que se mantenha umas pressões arteriais médias maiores. Em relação ao dreno, esse autor que sugere, da revisão de 2013, ele sugere que fique por 72 horas, aberto nas primeiras 24, para titulação da pressão lipórica, e nas seguintes fechados, só em caso de necessidade. Cuidado com os antiplaquetários, os autores falam que tem que começar imediato o AS do copo de grau assim que tira o dreno lipórico. Bom, e aí o último slide é só falando um pouquinho da síndrome de pós-colocação de stent, né? Que para mim é uma novidade, eu não conhecia, eu não sei o quanto que isso acontece na prática, que simula uma inflamação sistêmica, né, com febre, com trombocitopenia e ativação da cascata de coagulação. Mas o que me chamou a atenção nisso, que eu nem coloquei no slide, foi que alguns serviços usam de rotina anti-inflamatórios não esteroidais para tratamento dessa síndrome. Então, num paciente que tem alto risco de insuficiência renal, você usar um anti-inflamatório não acho muito adequado. Acho que é mais fácil se você querer usar um corticoide, seria mais adequado. Então, era isso que eu tinha.